Bem, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a distribuição das camadas eletrônicas, tá? Então, a gente tem um número quântico principal, que indica o nível de energia do elétron no átomo. Então, ele pode estar naquelas camadas, como a gente viu, K, L, M, N, O, P, Q, que são os níveis de energia, tá? Pode estar do primeiro ao sétimo. E cada camada dessa, que é o N, que é de 1 a 7, cada camada dessa, ele só suporta um número máximo de elétrons. Então, ó, existe uma formulazinha para calcular isso, tá? Mas fica mais fácil vocês lembrarem. Eu acho que do que está calculando, tá? Para quem não tem muita afinidade com continhas e tal. Que é o seguinte, a primeira é 2, a segunda é 8, a terceira é 18, a quarta é 32. 32 é o máximo, tá? A gente não consegue passar de 32. Aí depois é só repetir e decair. No caso, 32, repetiu 32, repetiu 18 e repetiu 8. Tá? Então, essas são as camadas aqui que eu tenho, o número máximo de elétrons. Então, se eu tenho um átomo com 10, então 2 fica na primeira camada, a camada K, e 8 fica na camada L. Então, só tem essas duas camadas. E assim sucessivamente, dependendo do número de elétrons que um átomo tiver. Tá? Então, além disso, a gente tem o número quântico secundário, aquele é o principal. Tem o secundário, tá? Que é dado em separações menores, tá? Então, são 4 camadas, a gente chama de subnível, tá? Cada nível tem um subnível, que é representado pela letra S, P, D e F. E cada uma delas também tem o seu número e a quantidade de elétrons que ela suporta. Então, essa aqui, no caso, vai do 0 ao 3, tá? Os subníveis vão do 0 ao 3, e a camada 0, que é a primeira, só suporta 2 elétrons. A segunda camada, que é a camada 1, 6 elétrons. A D, terceira camada, 10. E a F, que é a quarta camada, que é o número 3, 14 elétrons. Então, tenho aquela distribuição do nível. Dentro do nível, eu posso ter subníveis, tá? Como a gente vai ver aqui no próximo slide, vai ficar muito mais fácil. Tá? Existe o número quântico magnético também, tá? Que tem a ver com o quanto que o meu átomo se transforma num ímã, tem a ver com os elétrons, tá? O lance da rotação do elétron que gera um ímã, o magnetismo, tá? Então, tem a ver como tá a orientação, tá, desses elétrons no espaço, tem a ver com a nuvem eletrônica, tá, do meu átomo no espaço. Então, eu tenho subníveis também, tá? De S, P, D e F, e cada um deles permitem número de órbitas específicas. Então, ó, quantas orbitais aqui eu posso ter na camada S? 1. Então, os valores, nesse caso, vai ser de menos 3 a 3, no máximo, tá? Então, pode ter menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? São essas configurações. 7 configurações aqui que eu tenho do máximo e no mínimo 1. Então, quando eu tenho aqui, ó, isso tem que estar em equilíbrio, tá? A gente está tratando de átomos em equilíbrio, então, no caso, a órbita 1 tem que estar com o valor, número quântico magnético 0, tá? Já na camada P, eu tenho 3, tá? Números orbitais. No caso, menos 1, 0 e 1. 1. Menos 1 dá 0, com 0 fica 0. Então, fica em equilíbrio, tá? Já na camada D, eu tenho 5 níveis orbitais, com as configurações possíveis. Então, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, menos 2 mais 2, 0. 1 menos 1, 0. Com 0 fica 0. Vai estar em equilíbrio, tá? Então, essas 5 possíveis aqui, orbitais. 7, eu tenho aqui no subnível F, 7 números orbitais. No caso, menos 6, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Também aqui, são essas possíveis configurações aí para, no caso, número quântico magnético. E em relação ao quântico de spin, tá? Eu tenho spin down, spin up, cima e baixo, tá? O mais meio e o menos meio. Isso aí corresponde à rotação do elétron. A metade da rotação do elétron é a energia que ele precisa para passar de uma camada para outra, tá? Então, por isso que eu tenho aqui esse número quântico de spin, tem a ver com essa energia, tá? É ele girando no próprio eixo, ok? Então, tem o mais meio e menos meio. O mais meio é no sentido horário, tá? Se você pegar um relógio aqui, ó, nessa coisinha aqui, tá girando no sentido horário, certo? O menos meio é no sentido anti-horário, tá? Então, a gente tem a convenção aqui, ó, normalmente para baixo ou para cima. Tá? Se você pegar um relógio, para estar ele no sentido horário, ele tem que estar indo para baixo aqui, né? Tá aqui no eixo, tá indo para baixo aqui, tá? Seria
sentido horário. Menos meio seria sentido horário, spin up, para cima, aqui, tá? Mais meio e menos meio. Nós temos aqui, só para começar a fazer a distribuição eletrônica, nós temos a camada K, L, M, N, O e P, Q, cada um com seu número máximo, e dentro de cada nível desse eu tenho um subnível. Então, é aqui que a gente vai ter que começar a fazer as continhas matemáticas para distribuir os elétrons. É um pouco chato, mas a gente consegue aprender tranquilamente. Ó, como a gente viu, cada camadinha suporta uma quantidade de elétrons, tá? Então, ó, o número máximo que eu tenho da camada S é 2. Então, a gente tem a nomenclatura aqui, a representação, tá? S2. Tá vendo aqui? P, eu tenho 6, então a representação P6. D, 10. D10 aqui. E F, eu tenho um número máximo de 14 elétrons. F14. Então, vamos começar a usar essas representações. Significa que cada camadinha dessa tem a quantidade de elétrons específicos. Tá? Como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? Bem, a gente vai ter que pegar sempre o máximo que eu tenho no meu nível, no meu subnível, e depois ir para o que tiver menos estado energético. No caso, sempre tem que começar do S. Depois do S eu vou para o P, se tiver outra, e assim sucessivamente. Eu sempre tenho que voltar para o S, P, D, S, SP, SPD, e assim vai, em sequência. Tá? Como aqui, ó. Eu tenho aqui o K no nível 1, ele só pode 2 elétrons, não é isso? Então, um S cabe 2 elétrons. Então, tá aqui, ó, é 1S2. Tá no primeiro nível, 2 elétrons, S2. Aí, agora aqui, ó, eu vou para a camada L, do nível 2. Então, tô no nível 2. Aí, eu vou distribuir aqui, ó. Quantas cabem aqui no S2? 2 elétrons. E aqui, no P, 6. Então, 2S2, 2P6. Então, no L, lembre que no L só cabe 8 elétrons. S2 mais P6 dá 8. 6 mais 2, 8. 8 elétrons, bateu. Então, dentro do nível L, eu tenho 2 subníveis, tá? Que é o S e o P. Aí eu vou para o nível 3, que é o nível M. Então, eu estou no nível 3, cabe 2 elétrons no S, o P cabe 6, e o D cabe 10, porque no camada M tem 18 elétrons. Então, 10 mais 6 mais 2 dá 18. Então, vamos supor que eu quero distribuir um átomo, aqui a camada eletrônica de um átomo que tem 10 elétrons. O que é que eu faço? Um S2 já foi 2 elétrons. Faltou quanto? 8. Então, ó, 2S2, eu não posso botar 2S8, porque o S ele só cabe 2 elétrons, certo? Então, ó, 2S2 sobram 6, 2P6. 8 mais 2, eu tenho a distribuição aqui, ó, do meu átomo com 10 elétrons. Seria 1S2, 2S2, 2P6. Tá? Então, ele parou no nível quântico 2 aqui, ó, no nível 2, na camada L. Tá? E assim sucessivamente, ó. Começa sempre do S, ó. S2, S2P6, 8. A terceira camada, 18. 3S2, 3P6, 3D10. 10 mais 6 mais 2, 18. A camada N cabe 32 elétrons. Então, vamos lá, ó. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. 14 mais 10, 24. 24 mais 6, 30. 30 com mais 2, 32. Sempre bate, tá? Na camada O, também 32. Está no nível 5. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Somando dá 32. A camada P está no nível 6. 6S2, 6P6, 6D10. 10 mais 6 mais 2, 18 elétrons. Camada Q, nível 7. 7S2, 7P6. 2 mais 6, 8. E a última camada só cabe 8 elétrons. Tá? A gente vai fazer exercícios aqui para praticar essa distribuição. Tá? Então, tem aqui um diagrama aqui, o diagrama de Pauling, para vocês seguirem a sequência de como é a distribuição. Eu nunca gostei muito desse esquema que você vai e volta, tá sempre vindo do S até o maior. Nunca gostei muito desse esquema, não, mas se você quiser adotar isso para lembrar, ó, sempre vem do S, vai descendo o SP, depois SPD, depois SPDF, SPDF, SPD, SP. Tá seguindo essa ordemzinha aqui, ó, dos níveis, para sair distribuindo. Eu não gosto muito dessa estrutura, tá? Mas você fica à vontade. Então, ó, seguindo o diagrama de Pauling, como é que seria a distribuição? 1S2, 2S2, tá? Desculpa. 2P6, é só seguir a sequência, tá? Um do lado do outro, que aqui não ia caber. 2P6, 3S2, tá? 3P6, 4S2, tá? 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2,
4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e 5F14, 6D10, 7P6. Seguindo aqui esse tracejado na sequência, como eu falei, tá? Sempre começa do S e vai até o máximo F, tá? Então, você segue aqui essa sequência. Você marca aqui as sequências do 1 ao 7 e marca as letras, tá? Então, não tem um P no 1, começa o P do 2. Eu não tenho D no 2, começa o D do 3. Tá? Eu não tenho o F do 3, começa o F do 4. Aí você pode ir marcando essa sequência, tá? Mas eu nunca gostei muito dela. Eu prefiro lembrar a quantidade de elétrons que cada um tem. Vocês que sabem, se quiser adotar aqui, ó, faz do 1 ao 7, do 2 ao 7, do 3 ao 6, do 5 ao 4. Do 4 ao 5, desculpa. Porque, lembre, nem todos os níveis têm subníveis tão grandes como o F. Tá? Então, você vai seguindo aqui a sequência, tá? Marcando aqui esse tracejado e você escreve aqui na ordem, sempre do S ao máximo, que é o F. Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica do átomo nêutron? Que a gente adota aqui os números de prótons igual ao número de elétrons. Como é que ficaria essa distribuição? Bem, vamos lá. Vamos fazer a configuração eletrônica do carbono aqui, 20, tá? No caso, tem um carbono aqui com 20 elétrons. Então, como é que ficaria? Eu tenho aqui as nossas camadas. Então, a primeira camada cabe quantos elétrons? 2. Tá? Sempre é 1s2, a primeira. Tá? Máximo 2. A segunda, eu vou passar por 2s2. E na segunda camada cabe 8 elétrons só. Então, aqui botei 2 para 20 falta 18. Na segunda camada, só cabem 8. Então, ó, 2s2, 2 mais 2, 4. 2p6, certo? 2p6, 2s2, 2p6. 2 com mais 2, 6 com mais 2, com mais 2, 10. Né? 6 mais 2, 8, com mais 2, 10. Aí eu vou para o próximo, eu vou para o nível 3. Nível 3, 3s, tá? Porque subnível, primeiro nível é S, que cabe 2. Então já foi aqui, ó, 2, 4, com 6, 10, 12. O próximo cabe quanto? 6. 12 com 6, tá? Eu tenho quantos elétrons? 6, 8, 8 com mais 6, 14, 14 é 6, 18. Faltam 2. Então, no caso, ó, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o D, só que o D é para quantos elétrons? Tá? Eu tenho 2, 8, 10. Então, sobram 2. Então, eu vou para a camada 4, S2. Tá? Aí eu fecho a distribuição eletrônica. Ele está no 4S2, o nível 4. 2 com 6, 8, 10, 16, 18, 20. Esse é o carbono 20. Tá ok? Vamos aqui agora. Distribuição eletrônica aqui de um... Vamos aqui que deu uma travadinha para mim, sei lá, apareceu uma mensagem aqui do Windows, enfim. Vamos aqui a configuração eletrônica do níquel, tá ok? 28 elétrons, então vamos lá. 1s2, já foi 2 elétrons, tá? 2s2, 2 mais 2, 4 elétrons. P6, 8, já foram 10, né? Faltam 18. 3s2, com mais 2 aqui, né? 3s2, 10, 12. Faltam 16. Então, 3p6, tá? Eu tenho aqui 3p6 e 4s2, certo? Então, a gente já distribuiu da mesma maneira do outro, só que o outro era 20. Aqui só foram 20. Da mesma maneira do outro, tá? Aqui são 28. Então, ainda falta mais uma camada. No caso, 3d8. Tá? Então, 1, 2, 2, 3, 4, 3 aqui, tá? Sempre essa estrutura aqui, seguindo o diagrama de Pauling aqui, tá? Na sequência. 1s2, com mais 2s2, 4 elétrons. Com mais 6, 10 elétrons. Com mais 2, 12 elétrons. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 8, 28. 28 elétrons o níquel tem, beleza? Do xenon, a distribuição eletrônica do xenon. Vamos lá.
seguindo a setinha lá, tá? O diagrama de Pauli. 1s2, a mesma estrutura, né? Vai até o 28, assim, tá? Vamos aqui. 2, 4, 10, 3s2, 12, 18, 20. Foi até onde a gente foi no carbono, tá? No caso aqui, eu tenho D10, o D cabe 10 elétrons ainda. Lá a gente botou 8 porque foi o que sobrou, tá? Aqui, no caso, cabe 10. Então, a gente pode usar o 3D10, tá? Aqui ficou 20, 30, tá? 30, seguindo aqui, os 3D10, 4P6, tá? O 4S já foi, então está no 4P, 4P6, então 30, 6, 36, 5S, o 5S é o S só pode 2, tá? Seguindo a sequência aqui, pega a próxima linha, 4D10 e 5P. Bem, vamos somar. 2, 4, 10, 12, 16, desculpa, 12, 18, 20, 30, 36, 38. 38 com mais 10, 48. Com mais 6, 54. Foi a distribuição eletrônica aqui do xenon. Tá? A gente sabia até aqui, sabia até aqui.